Olá, bem-vindo ao curso avançado do Apocalipse. Aqui nós estudamos o último livro da Bíblia, um livro muito importante, capítulo por capítulo. Você já tem acompanhado nossos estudos? Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 13. Para você que está chegando agora, para participar conosco é bem fácil, é só pegar a sua Bíblia em um material de anotação. E você que de repente não acompanhou as nossas aulas, pode ir lá em apocalipse.com e acessar os vídeos anteriores dessa série de estudos do livro do Apocalipse. E nós também deixamos disponível lá para você baixar as apresentações que nós utilizamos aqui. Então não tem desculpa para começar a estudar a Bíblia, você é muito bem-vindo ao curso avançado do Apocalipse. Lembrar vocês, o nosso professor, o nosso guia, né, que estuda conosco aqui todas as semanas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane. Prazer estar de novo aqui, né? Estamos avançando, né? Já passamos mais da metade. Sim, agora já estamos chegando numa outra parte importantíssima do livro do Apocalipse. Felipe, o que o pessoal que tem estudado com a gente já deveria ter claro até este momento? Se é possível resumir de alguma forma, né? Sim, com certeza, muitas coisas, principalmente a obra que Jesus faz por nós hoje. Essa é a primeira coisa que precisa estar bem clara até agora. Precisa também ter claro que nós temos poderes do inimigo, né? Poderes que estão a serviço do inimigo, e que quem está por trás disso é Satanás. Até agora já dá para ter claramente essa ideia. Outro fato importantíssimo também é que nós podemos até agora ter clareza de que Deus conduz a vida do seu povo por toda a história. Mesmo com dilemas, com perseguições, com dificuldades, até agora Deus tem conduzido todos de uma forma impressionante. Você tem muitas evidências dentro dos capítulos que nós já estudamos até agora. O capítulo 13, ele é intenso, né? Ele é bem denso. Intenso e denso, é isso mesmo. Ele tem, tanto que nós vamos ter que fazer provavelmente em duas partes, porque tem dois poderes que nós vamos apresentar, ou caracterizar melhor, na verdade a Bíblia que caracteriza, né? Nós só vamos aqui trazer essa informação. Então, sim, é importante entender como que agem os poderes que estão a serviço de Satanás. Nós vamos entender, digamos assim, um dos poderes hoje, e num próximo estudo nós vamos entender o outro também. Muito bem. E nós queremos lembrar você que está participando do curso conosco, de que você pode sim deixar suas perguntas e seu comentário aqui no vídeo. É bem interessante essa dinâmica, porque a gente vai trazer essa pergunta para discutir aqui. Ao longo dos programas, também vamos ter um programa especial de perguntas e respostas. Então, você já pode participar ao final do estudo, deixando ali a sua consideração e deixando a sua pergunta. Assim, todos nós aprendemos juntos. Felipe, vamos começar com uma oração? Sempre, vamos lá. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra e de, por meio dessa palavra, renovar a nossa esperança, renovar a nossa confiança no Senhor. E, acima de tudo, saber que o Senhor está à frente da nossa vida, assim como está, ou como sempre esteve, ao longo da história. Nos ajude a focar no Senhor Jesus e que, acima de tudo, nós tenhamos sempre em mente que nós somos dependentes de Cristo para viver e para vencer também. Continue com esse estudo, nos guie em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 13. Vamos falar, então, de um dos poderes a serviço de Satanás, conhecido nesse capítulo como besta do mar. Então nós já estudamos no capítulo 12 alguns aspectos relacionados ao dragão, a identidade do dragão, do plano do mal, dentro do grande conflito entre o bem e o mal. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais, porque este é um dos temas importantes no capítulo 13 de Apocalipse. Aliás, esse capítulo ele tem muita relação com o capítulo 17, ele tem relação com Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, então eles estão totalmente interligados. Se fala de um mesmo poder, se fala de um mesmo conceito que está por trás desse poder e se fala de como ele age em relação ao povo de Deus, em relação à verdade que Deus revela. Vamos começar aqui então, o que a gente vai ver hoje? Basicamente, a forma como o dragão avança na sua intenção de fazer guerra contra Cristo e o apoio do dragão com a besta do mar. Então nós vamos fazer uma primeira parte de Apocalipse capítulo 13. Nós resolvemos dividir em duas partes para ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá então. O que nós temos aqui então? A estrutura básica dos versos 1 a 10 de Apocalipse, capítulo 13. A descrição da besta,
né, dos versos 1 a 3, a questão da adoração, que está no versículo 4, a explicação sobre quem é a besta em relação à sua boca que profere blasfêmias, autoridade, capacidade de fazer guerra aos santos e autoridade sobre as nações. Versos 5 a 7 e a adoração, novamente, voltando no versículo 8. Vamos ler então, agora vamos, você pode acompanhar aqui na tela, Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia, e o dragão, né, pôs sobre a areia do mar, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versos 3 e 4. Interessante que nós acabamos de ler Apocalipse 13, dos versos 1 a 4. E agora vamos começar a comentar um pouquinho o que mais ou menos significa esse texto, o que esse texto tem para nós. Primeiro ponto é entender que a primeira aliada de Satanás na crise final é apresentada como a besta do mar. Tem um dado importante, e aqui fala, né, um detalhe é que o capítulo 12, verso 17 é significativo. O dragão parou sobre a areia do mar. O que isso nos diz? Eu estou voltando um capítulo, o último versículo do capítulo 12. Ali fala que o dragão parou sobre a areia do mar, esperando surgir, digamos assim, a primeira aliada. Muitos compreendem que esse dragão parando sobre a areia do mar pode ser o significado de que ele está, digamos assim, ele sai de um lugar mais povoado. Essa besta, né, digamos, sai de um lugar mais povoado. Porque o dragão está esperando surgir essa primeira besta, esse primeiro aliado, de um lugar povoado. Isso tem base, por exemplo, no Apocalipse capítulo 17, Daniel 7, verso 2 também, é um capítulo que fala sobre essa questão dos animais saindo do mar. Isaías 17, verso 12, também apresenta isso. É muito interessante porque agora nós vamos ver claramente que a besta surge ou emerge do mar. Trata-se de um termo para um animal silvestre. A palavra grega terion, que é aplicada aqui a besta, ou é traduzida como besta, ela significa um animal silvestre, uma besta selvagem ou um ser, digamos assim, com uma natureza bestial. Isso é interessante porque é uma ideia de um monstro marinho. E isso aparece nos Salmos, por exemplo, aparece em outros trechos da Bíblia essa ideia de um animal significando um poder. Em Daniel mesmo, capítulo 7, é bem claro isso. Os animais que saem do mar, eles não representam animais comuns. Eles são poderes, são impérios, são reinos que vão se suceder na história do mundo e, principalmente, são poderes que atacam ou afetam de alguma maneira o povo de Deus também. Isso, então, está presente em Daniel capítulo 7 e é confirmado em Apocalipse capítulo 13. Não é à toa, então, que a besta surge ou emerge do mar. Então, esse termo desse animal aí, é claro que aqui ele é apresentado com várias características que vão ajudar a dar uma compreensão mais clara da sua funcionalidade, vamos dizer assim, do que ele faz e do tipo de poder que ele é. Mas o importante agora, nesse primeiro momento, é entender que essa figura de uma besta, um animal marinho, está dentro da Bíblia. Era bem compreensível. Por isso que quando João vê essa besta, ele com certeza faz correlação com outras partes da Bíblia onde isso já era falado. Portanto, algo familiar. Aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Deus trouxe para a realidade de João uma visão em que ele pudesse compreender algo que tivesse um significado de alguma maneira familiar para ele. E isso era muito conhecido.
As bestas eram muitas vezes apontadas como poderes que deveriam ser destruídos ou que faziam oposição a Deus. Tudo isso aparece. O mar, aqui tem outro significado. O que o mar pode significar? Nações estrangeiras ou povos estrangeiros. Tem um autor chamado Hugo Cotro, um estudioso do Apocalipse, um teólogo argentino, que ele fez um trabalho muito interessante, onde ele diz que o mar é usado, ele avalia, né, analisa que o mar é apresentado na Bíblia de 3 grandes maneiras. A primeira é a forma literal, geograficamente conhecida por todos nós. A segunda é aquela forma, uma metafórica, né? Ou seja, simbolizando outra coisa. É um sentido figurado, mas com um propósito pedagógico ou comunicacional. Por exemplo, né, em Gênesis capítulo 41, você tem José ajuntando cereal como a areia do mar. Mas mar, embora esteja ali metaforicamente, não tem nada a ver com um simbolismo mais profundo. Só que também tem um significado mais profundo, mais diferente da palavra. Então, mar não quer dizer exatamente uma praia. Então, não é um animal horrendo que sai da praia para atacar outros poderes. Não é disso que se trata a besta que sai do mar. Então, por isso que a gente sabe que mar tem que ter uma aplicação metafórica, porque essa besta, ela sai do mar, os 4 animais de Daniel capítulo 7 saem do mar. Lembrando que em Daniel capítulo 7, para quem talvez nunca tenha estudado, ali fala de um animal que é o leão, é o urso, é o leopardo e o animal terrível e espantoso. Eles saem do mar. Então é interessante que aqui também, em Apocalipse 13, isso aparece. O que é esse mar? De acordo com o Antigo Testamento, o mar enfurecido, para alguns autores, ele está ligado à imagem que representa a hostilidade permitida por Deus de nações estrangeiras contra o povo de Deus. Que nações estrangeiras? Mas Deus faz essa referência ao mar, muitas vezes como nações estrangeiras. Há referências disso em relação ao Egito, a Síria, a Babilônia, a Grécia. Todas as nações que de alguma maneira oprimiram o povo de Deus ao longo dos tempos. Tem então no Antigo Testamento mar uma relação com nações que de alguma forma tentam subjugar o povo de Deus. Isso é bem interessante. Os poderes humanos opostos a Deus, eles são, digamos assim, eles têm uma comparação com os reis da terra. É outra expressão que aparece na Bíblia também. Reis da terra. São nações que de alguma maneira se opõem àquilo que Deus estabelece. E eles procuram seduzir o povo de Deus e levá-lo ao engano. Isso é muito comum. É interessante, né? Por exemplo, Salmos, nos profetas também. Ali aparece que a ira das nações pagãs é comparada ao mar. Isso tem aí alguns textos que nós poderíamos referir. Por sua vez, as nações, digamos assim, bestiais do mar, permitidas por Deus para subjugar o povo, acabam sendo punidas depois também por causa do seu orgulho. Então, há esse elemento presente na Bíblia, o mar representando nações que se opõem a Deus, mas que também recebem um juízo. De certa maneira, é o que vai acontecer com a besta do mar aqui. Então aqui a besta do mar é a referência a Daniel 7, né? Lá o profeta vê 4 bestas saindo do mar, falei um pouquinho sobre isso. A besta tem 10 chifres e 7 cabeças. Os chifres representam poderes políticos e se referem aos 10 reinos da antiga Europa pós-queda do Império Romano. Isso principalmente no capítulo 7 de Daniel. Falei um pouquinho de Terion, né? Que aqui nós referimos, né? Que é o termo que aparece em grego, né? Usado como metáfora para os inimigos políticos de Israel e Judá. E Babilônia é um exemplo. Babilônia é interessante, ela foi chamada de Tanim ou Drácon, que esmagou Judá, mas que também seria destruída por Deus. É interessante, Jeremias capítulo 51, a gente não precisa ler, mas em Jeremias 51 vai falar do fim de Babilônia, do juízo que Babilônia recebe também. Mesmo Babilônia tendo sido aquela que foi responsável por levar o povo de Judá ao cativeiro, ou seja, foi permitido que ela levasse Judá ao cativeiro, ela também acabou sendo destruída, porque também
evidentemente, não se firmou ao lado de Deus. Ela foi apenas um instrumento em dado momento para que o povo de Deus fosse levado para o exílio e pudesse fazer uma reflexão acerca da sua independência em relação a Deus, do seu afastamento de Deus, dos seus pecados, da sua desobediência, para que ele pudesse refletir durante 70 anos no cativeiro e então se arrependesse dos seus pecados e se voltasse novamente a Deus como povo. Então, a mesma nação que subjuga o povo de Deus também é levada a um juízo. É isso que fica claro no Antigo Testamento. Aqui tem um texto interessante, Jeremias capítulo 51, 34, acabei de mencionar. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio como chacal, tanim. A palavra original ali é tanim. Me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. Isso aqui é a razão pela qual o Império Babilônico foi julgado e condenado também. Passou, o reino de Babilônia acabou, foi substituído, foi vencido, né, por Medo-Pérsia. Nós conhecemos muito bem isso em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. E isso aqui é uma evidência de que, tudo para mostrar o quê? Que a besta do mar tem a ver com essa figura de um poder que vem de um lugar povoado, tenta subjugar o povo de Deus, mas no final das contas também não vai prevalecer. O que mais nós temos aqui? As 7 cabeças, então, representam os reinos por meio dos quais Satanás atuou para oprimir o povo de Deus ao longo dos anos. É interessante porque a besta, ela esteve ativa através da história em uma outra das cabeças, vamos dizer assim. As cabeças possuem nomes de blasfêmia, é o que diz o texto. E é interessante que é um poder que de forma arrogante quer ser Deus. Isso está muito ligado a Daniel capítulo 7. Por quê? Não é apenas um poder que atua contra o povo de Deus, mas é um poder que quer substituir a Deus, quer estar no lugar de Deus, não se opõe apenas, quer ser aquilo que Deus só merece ser, quer ter a adoração de Deus, quer ter a honra que só a Deus pertence. É este o sentido também dessas nações. Por isso que, se você já leu alguma vez Daniel capítulo 4, você vai perceber que Nabucodonosor, em dado momento, contempla aquele maravilhoso reino de Babilônia que ele havia construído, os jardins suspensos, um belo lugar, e diz, não é essa Babilônia que eu ergui? E em pouco tempo ele acaba sofrendo uma situação bastante inusitada, que ele passa a se entender como um animal, e isso acontece, está registrado em Daniel capítulo 4, mostra justamente o sentido da arrogância. Essa mesma arrogância que foi demonstrada por Babilônia no passado é uma característica da besta do mar, de Apocalipse 13 também. O que nós temos aqui? Sobre blasfêmia, né? É importante dizer que se trata de um poder religioso que atua em oposição a Deus e pretende receber adoração e soberania. Quando a gente fala de blasfêmia, não entenda a blasfêmia apenas como falar um palavrão. Alguns podem ter a ideia, que blasfêmia, ou então falar assim, usar o nome de Deus em vão. É muito mais do que isso. Blasfêmia na Bíblia é você trazer ou puxar para si, ou evocar para si, algo que só pertence a Deus. Isso é blasfêmia. Esse é o sentido mais amplo de blasfêmia. Por isso que nós podemos entender que essa besta do mar é um poder religioso. Porque, senão, Apocalipse capítulo 13 não apresentaria uma característica dessas como a questão da blasfêmia. A blasfêmia aparece porque se trata de um poder religioso. E, novamente, combinado com as 4 bestas lá, 4 animais de Daniel capítulo 7. O grande problema desses animais e também da besta do mar é o quê? Eles querem mais do que simplesmente eles não estão só questionando a Deus, eles estão se colocando no lugar de Deus. Por isso eles blasfemam e por isso eles vão contra a vontade de Deus. O que mais nós temos aqui? Bom, o verso 13 ele enfatiza o quê? Que uma das cabeças é golpeada, né? Foi isso que nós lemos no versículo 3. Ela sofre uma ferida de morte. Esse golpe contra esse poder. Então, esse é um poder religioso que blasfema contra Deus,
Quando nós analisamos isso na história, agora lembre você que estudou os outros capítulos de Apocalipse, principalmente o capítulo 2, 3, estudou os selos, estudou as trombetas, está lembrado que nós já falamos sobre um poder que durante algum tempo perseguiu sistematicamente o povo de Deus e mais do que perseguiu, colocou no lugar dos princípios bíblicos a tradição completamente contrária aos princípios bíblicos. Esse poder, que é poder perseguidor e enganador, ele sofreu uma ferida mortal em dado momento. Se você está lembrado, nós já estudamos isso em Apocalipse capítulos 2 e 3, aliás, o capítulo 3 mais especificamente, nós vemos que no período da história, também nos selos, nós vemos que em dado momento o cristianismo se corrompeu como de uma maneira geral e passou o quê? A, na verdade, não representar mais aquilo que Deus havia estabelecido inicialmente. Esse poder, que é o chamado de poder papal, que é a igreja cristã medieval, mas nós podemos aqui colocar de uma maneira mais clara como o papado, o poder papal, esse poder papal, ele foi golpeado, ele recebeu um freio, né? Esse golpe não é o fim do papado, mas é um golpe como uma ferida mortal. Esse golpe acontece em 1798, com o aprisionamento do Papa da época, pelo general Berthier, a serviço de Napoleão Bonaparte, o grande imperador, que já veio na sequência da Revolução Francesa, certo? Em 1798 já é bem próximo do início da Revolução Francesa e de tudo que ela representou. Então, nós temos aqui um cenário muito claro, histórico, mostrando que esse golpe na cabeça está associado a isso. Portanto, nós já começamos a identificar de que poder nós estamos falando, né? E aqui tem um outro elemento importante. O dragão dá autoridade à besta, imitando a autoridade de Deus para realizar as coisas. É por isso que é uma blasfêmia. Porque quem tem autoridade para dar algo é Deus. Mas o dragão, ele dá autoridade para a besta e com isso ele afronta Deus. Ele faz algo que é só uma característica, um atributo de Deus. E tem mais. Aqui vai falar que ele faz milagres, a besta, né? Fala claramente no verso 3, né? A terra se maravilhou, né? Porque ela se maravilhou porque ela fez maravilhas, porque ela fez milagres, é admirada por todos. Ou seja, o dragão de alguma maneira dá poder para a besta agir e maravilhar as nações, maravilhar as pessoas. Isso é muito importante porque essa é uma estratégia para enganar. Então é um poder religioso que engana, já perseguiu sistematicamente, mas ainda aqui dá a entender de que isso vai continuar. Não foi cessada o poder, a força dessa besta. Ela não parou, ela não acabou, ela não foi extinta. Ela está em atuação. E como é que ela atua? Com engano, fazendo o povo de Deus ser perseguido e, mais do que nunca, ela tenta enganar as nações. Então, aí está um elemento bastante importante. Aqui alguns autores no verso 4 vão falar que inclusive aparece uma paródia do mal, né? O dragão, a besta do mar e a besta da terra, que nós vamos estudar mais claramente na segunda parte desse capítulo 13. A tentativa é de criar uma contrafação em relação a Cristo. Então, veja só, o que é essa paródia? Por que a gente fala que é uma paródia? Porque assim, Cristo morreu, ressuscitou, intercede no santuário, tudo isso nós já vimos no Apocalipse, né? Tem seus seguidores e exige adoração. Perfeito, né? O que acontece com a besta do mar? Ela é ferida, ou seja, ela de certa maneira morre ou sofre um abalo muito sério. Ela ressuscita porque ela vai ser curada dessa ferida. Ela tem um santuário, ela se coloca numa posição em que ela pode receber adoração e ela tem seguidores. Por isso que alguns autores vão dizer que o dragão, a besta do mar e a besta da terra é uma paródia do que Cristo representa, é uma paródia do mal. O que mais aqui nós temos? Verso 4 ainda, olha a expressão que aparece. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Arrogante, não? É uma postura bastante arrogante.
Isso é um paralelo interessante com o Êxodo e com o Salmo 35, verso 10. Não precisamos ler, mas você pode ler depois, estudar agora, né? Não precisamos ler agora, mas depois é interessante você pesquisar esses textos, porque essa expressão demonstra que ela está se colocando acima de Deus, ou pelo menos num pé de igualdade. Êxodo 15, verso 11, tem um paralelo interessante. Olha só. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Esse é um texto que fala de Deus. Veja que a expressão que é usada ali é a mesma que acaba sendo atribuída à besta do mar. Quem é semelhante à besta? Aqui, quem é como tu, Deus glorificado? Essa é a arrogância do poder religioso. Isso aqui é muito importante, meus amigos, porque algumas pessoas podem pensar assim, tá, mas esse poder faz algo tão mal mesmo? Faz. O conceito é muito ruim, porque ele se coloca no lugar de Deus e quer receber aquilo que só a Deus é devido. Por isso, inclusive, as expressões são muito semelhantes. Olha só, versos 5 e 6 agora, de Apocalipse. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Versos 7 e 8 agora. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, a língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Versos 9 e 10, e nós concluímos a leitura do capítulo, dessa primeira parte do estudo, né? Não é do capítulo inteiro, na metade do capítulo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora nós entramos do verso 5 em diante, as atividades e o caráter da besta. Vamos entender o que é as atividades e o caráter da besta. A besta profere blasfêmias e exerce poder autoritário por 42 meses proféticos. Esses 42 meses proféticos são compreendidos por muitos teólogos como o mesmo período de 1260 dias que nós profeticamente compreendemos que são 1260 anos. Isso é uma alusão a Daniel capítulo 7, 8 e verso 25 também. Depois é possível estudar com mais clareza isso. Por que a gente diz que é o mesmo período? Porque se trata das mesmas características que a besta tem. Ela exerce um poder autoritário. Isso aqui é importante entender, mas ela não existe até hoje. Por que tem esse período de tempo? É que nesse período de tempo específico determinado pela profecia, esse poder religioso, perseguidor, enganador e deturpador da palavra de Deus, ele atua sistematicamente oprimindo o povo de Deus. O povo de Deus, entenda-se que o povo fiel aos princípios de Deus. É essa opressão que acontece sistematicamente por um período de tempo determinado pela profecia. Isso acontece. E a característica determinante dela é que ela abre a boca para blasfemar. Já falamos um pouquinho sobre isso. Contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo. Os que habitam no céu. É interessante porque a gente compreende que ao blasfemar contra o tabernáculo, o que esse poder está fazendo? O que é que acontecia no tabernáculo? O que acontecia no santuário? No santuário acontecia, acima de tudo, a obra de intercessão, que nós vemos no livro de Hebreus como sendo algo que Jesus opera no santuário celestial. Já falamos um pouquinho sobre o santuário celestial. O santuário celestial que servia de modelo para o santuário que foi construído na terra e depois acabou sendo destruído no ano 70, junto com o templo, em Jerusalém. Mas até o ano 70 ele existia na terra. Mas o modelo está no céu. E é interessante que Jesus intercede por nós no céu. Já falamos sobre isso no capítulo 4 e 5, sobre Jesus ser entronizado e passar então a exercer um papel de intercessor no céu. Ora, que interessante isso, né? Porque
Nós temos aqui no verso 6 um ataque ao tabernáculo. O que é atacar o tabernáculo? Não é que esse poder religioso vai fazer ataques militares ao céu, não é disso que se trata. Ele vai fazer ataque ao conceito do tabernáculo, ele vai atacar o que o tabernáculo significa, ou mais ainda, do que é feito no tabernáculo e que tem um significado muito importante. Portanto, esse poder também vai atacar a intercessão de Cristo. Mas esse poder ataca? Sim, ele ataca esse poder religioso, ataca o tabernáculo, ataca o sentido do santuário, ataca a intercessão de Cristo quando ele coloca outros intercessores, vivos ou mortos, no lugar de Cristo. Quando ele coloca mediadores humanos em vez de deixar Jesus como único mediador, como diz em 1 Timóteo 2,5. Ele ataca o sentido da intercessão quando ele cria uma cerimônia em que um sacerdote humano substitui a Cristo no momento em que faz um ofício, em que oficia uma cerimônia, uma liturgia. Então, em todos esses momentos, há um ataque, sim, ao tabernáculo, há um ataque real ao santuário. É disso que fala Apocalipse capítulo 13, verso 6. E o verso 7 amplia mais essa ideia. A besta luta e prevalece contra os santos. E é interessante porque ela recebe autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Isso é muito curioso porque em Apocalipse capítulo 14 é dito que o evangelho é pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Mais ou menos a mesma expressão. Ou seja, aqui a besta tenta o quê? Influenciar todo mundo, todas as nações, ao mesmo tempo em que o evangelho puro vai ser pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, fica bem claro esse sentido, né? Deus fazendo o seu trabalho por meio dos seus fiéis e o dragão por meio da besta do mar, por exemplo, fazendo o trabalho em oposição a Deus. Bom, ainda sobre as atividades e caráter da besta, ataque aos habitantes do céu. Um ataque aos membros da divindade, né, associados no serviço à humanidade pecadora. É muito interessante porque quando ela ataca o que significa a intercessão, ela está atacando a divindade, porque a divindade está totalmente envolvida no processo de interceder pelo ser humano, de julgar também o ser humano, porque Jesus também participa do julgamento. Isso fica bem claro em Daniel capítulo 7, nós já falamos um pouquinho sobre o julgamento aqui. É muito interessante porque a blasfêmia, ela aparece no Novo Testamento, em João capítulo 10, verso 33, por exemplo, os judeus acusam Jesus falsamente de blasfêmia. Por que eles acusam Jesus de blasfêmia? Porque ele estaria se colocando no lugar de Deus. É justamente isso que é blasfêmia. É se colocar no lugar de Deus. Por isso que eu falei antes. Não é simplesmente falar uma coisa feia ou usar o nome de Deus em vão, meramente aqui e acolá. Mas é se colocar no lugar de Deus. Em Lucas 5, 21, por exemplo, os fariseus fizeram a conexão entre blasfêmia e perdão divino. Porque isso realmente está ligado. Então, no momento que esse poder religioso, que nós entendemos que é o papado, ele trabalha com a ideia de que o perdão pode ser obtido por uma intercessão feita com seres humanos, ele está blasfemando. Porque na Bíblia também a blasfêmia está associada ao perdão. É muito interessante essa conexão. Vamos lá. Então, só para um parênteses até agora, né? 3 coisas para a gente entender. Nós já estamos chegando ao final, mas é importante. O que se fala aqui é do papado, tá? E não de pessoas que professam a fé católica. Ninguém está aqui falando mal das pessoas que têm a sua religião. Nós estamos falando de uma instituição historicamente existente, que continua existindo e que tem toda uma origem que pode ser conhecida, que é o papado. A visão sobre o assunto é longa e vai sendo construída. Então, se você de repente está ouvindo agora, de repente está até um pouco preocupado, não, mas eu faço parte de uma igreja e tal. Não fique preocupado, não. Que nós estamos com o objetivo de mostrar o que historicamente essa instituição faz e por que ela se coloca no lugar de Deus. Aqui há as evidências bíblicas. E o terceiro ponto é que os reformadores protestantes também tinham um entendimento muito parecido com esse. Então isso aqui não é uma invenção de uma igreja contemporânea, vamos dizer assim. É algo que já vem sendo sustentado historicamente lá desde século XV,
até antes, na verdade, né? Século XI, XII já tinha alguma coisa, mas século XV isso se intensifica. Vamos lá. O verso 8, o que o verso 8 nos traz? A besta será adorada por todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Ora, esse é um grande problema, porque quem é o único digno de adoração? É Deus. Então a besta, ela não é apenas um poder blasfemador, no sentido mais forte da palavra, que é se colocar no lugar de Deus, mas ela se coloca no lugar de Deus para ser adorada. Então, esse poder, ele quer ser o centro de tudo. Ele puxa para si essa adoração, esse reconhecimento. Por isso que isso é mencionado no versículo 8. E quem vai adorar esse poder não são aqueles que estão inscritos no livro da vida. Portanto, não são aqueles que são fiéis, aqueles que se mostram fiéis a Deus. São os infiéis. Versos 9 e 10, finalmente, aqui tem o outro lado, né, da coisa. É a morte para quem persegue os santos de Deus. A besta usa uma espada, mas depois sucumbe à espada. Esse já é o desfecho final. Os versos 9 e 10 de Apocalipse 13 já dão a ideia de que a besta não vai prevalecer. Não vai. Nós lemos, e eu não vou repetir aqui, mas os versos 9 e 10 vão dizer claramente, né? Se alguém leva para o cativeiro vai. É muito interessante porque isso está bem claro em relação aos poderes que são opostos a Deus. Eu falei bem no início, né? Babilônia. Babilônia acabou sendo utilizada como um instrumento para levar ao exílio o povo de Judá, a nação de Judá, que estava desobediente a Deus. Enfim, Deus permitiu isso para uma reflexão deles, para uma profunda reconsagração. Perfeito. Só que Deus não disse que por isso Babilônia estaria desculpada ou que Babilônia seria um poder que merecesse o aval de Deus. Não. Em Jeremias capítulo 51 fica bem claro que Babilônia também seria destruída. A mesma lógica se aplica à besta do mar. Ela persegue, ela atua de maneira blasfemadora, se colocando no lugar de Deus, querendo ter adoração, reconhecimento, buscando isso. Mas ela não vai prevalecer. Essa é a certeza dada nos versos 9 e 10. E finalmente, o verso 10 termina com duas palavras interessantes. Perseverança e fidelidade. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Perseverança por quê? Porque se mantém ligados e dependentes a Deus, mesmo com dificuldades, mesmo com perseguições, mesmo com restrições. E mesmo sendo vítimas do engano, mesmo havendo engano, eles perseveram na palavra. Essa aqui é perseverança na palavra de Deus, perseverança nos ensinos que Deus deixou. E fidelidade, claro, está ligada a isso. Eles são fiéis. Eles não se abalam, eles não saem do caminho, eles não se deixam ser enganados e seduzidos pela besta. Os fiéis de Deus, não. Muitos serão levados. Muitos aderem e tomam as tradições e aos enganos e pautam sua vida e tomam suas decisões espirituais com base nisso. Ou mesmo abrem mão da religiosidade, descreem de Deus e abandonam a Deus porque imaginam que está tudo perdido. Que não existe Deus, porque esse poder perseguidor atuou, então ele manchou completamente a religião não é mais digna, não é mais confiável, mas há um grupo que se mantém fiel porque ele é fiel à palavra, ele não é fiel às tradições que foram deixadas. Aqui tem um paralelo interessante com Jeremias 15, verso 2 e 43, verso 11. O exílio babilônico era o final veredito ao povo rebelde. Deixa eu concluir com algumas coisas aqui, essa primeira parte de Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 10. Jesus aplicou as profecias de Daniel à destruição de Jerusalém e a seu templo pelos exércitos romanos. Ele falou dos enganos religiosos. Isso já era destacado por Jesus. Segundo ponto importante, Paulo deixou claro que a apostasia futura do homem da iniquidade iria preceder a volta de Cristo em glória. Ou seja,
Essa apostasia se caracteriza por o quê? Como um falso culto religioso dentro do templo de Deus. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Deixa eu só recapitular aqui, para ficar bem claro isso. Jesus aplicou as profecias de Daniel à destruição de Jerusalém e seu templo pelos exércitos romanos. Jesus frisou muitos enganos religiosos. Ele falou que antes do fim chegar haveria enganos religiosos. Perfeito? Essa é uma característica que está muito associada ao surgimento da besta do mar. Agora, Paulo vai além. Ele vai dizer em 2 Tessalonicenses 2:3 que o homem da iniquidade deve se manifestar antes da volta de Jesus. Só que essa apostasia do homem da iniquidade é um falso culto religioso. Desculpe, um falso culto religioso. Portanto, antes de Jesus voltar, haveria uma falsa expressão religiosa. É, de certa maneira, a mesma coisa que Jesus falou, só que um pouquinho mais, de uma forma mais objetiva ainda. Paulo vai dizer, é um falso culto religioso. É um homem da iniquidade que se opõe a Deus. Ele vai aparecer, esse homem da iniquidade, na verdade, é entendido como um sistema que aparece antes da volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus, tem que aparecer um poder que engana. Uma outra coisa que é importante falar também é que há uma aplicação popular de que a ferida mortal dessa besta seria o suicídio do imperador romano Nero, em 68. Eu estou trazendo isso aqui porque essa é uma forma de interpretar que não fecha com a Bíblia, mas ela existe. Porque muitos vão trazer a ideia de que é preciso encaixar a besta como o Império Romano. Só que Império Romano no sentido do pagão, né? Império Romano imperial. Só que isso é um grande problema, porque o Império Romano não tem todas as características que o poder papal tem para que seja considerado a besta do mar. Então aí tem um grande problema. O único poder religioso que coincide com a descrição da besta do mar e as suas atividades é Roma papal, é o governo autoritário papal. E eu não poderia deixar de finalizar dizendo o seguinte, que a grande questão em jogo em Apocalipse 13, de maneira geral no capítulo, mas aqui dos versos 1 a 10 também aparece muito bem isso, é a adoração nos últimos tempos. Meus amigos, o que está em jogo aqui é, ok, você compreendeu que a besta do mar é identificada como papado pelas características blasfemadoras, perseguidoras, opõe-se a Deus, muda os princípios de Deus e tenta enganar. Tudo isso está correto. Mas não se esqueça que, além de tudo, ela procura trazer para si a adoração. Por isso a questão da adoração é central no Apocalipse e aparece com muita força no capítulo 13. A Bíblia toda apresenta o conflito da adoração. Caim e Abel, um oferece uma oferta agradável a Deus, o outro não. No episódio da Torre de Babel, é construída uma torre para chegar até o céu, não para chegar até o céu para receber a bênção de Deus, mas para afrontar a Deus. No tempo dos reis de Israel e Judá, eles também afrontavam a Deus quando eles iam aos lugares onde Deus havia dito para fazer altares de reconhecimento a Deus, eles sacrificavam para deuses estranhos, para divindades pagãs, e às vezes, em alguns casos, sacrificaram até pessoas nesses lugares, em uma afronta direta a Deus, é uma questão de adoração também. Daniel e seus amigos, lembram do episódio, já ouviram falar com certeza, já leram, sobre o episódio da estátua de Daniel, a estátua do rei, né, presente em Daniel capítulo 3. O que significa ali? O que estava em jogo ali? Adoração. Adoração. Da mesma forma que nós temos esses exemplos bíblicos, nós teremos uma reprodução disso nos últimos tempos. E a besta do mar, descrita dos versos 1 a 10 de Apocalipse 13, ela evidencia isso, ela enfatiza esse conflito na adoração. O que nós temos em jogo é que a adoração é somente a quem? A Deus, a Cristo, e não a homens, poderes, nações. Tem muito mais a ver com a decisão de seguir a Deus do que com eventos ou manifestações sentimentais. Às vezes a adoração é um termo reduzido a um momento de êxtase em um culto. É muito, muito mais do que isso.
principalmente quando nós estudamos Apocalipse capítulo 13. A adoração é uma questão de decisão, de estabelecer uma conexão com Deus e com sua palavra e com sua verdade. Isso é muito mais profundo. Esse é um posicionamento muito mais amplo do que simplesmente levantar as mãos e cantar, o que faz parte do louvor, mas não é a isso que se restringe a palavra, o significado de adoração é muito mais profundo, tem muito mais a ver com a consistência na palavra de Deus. É isso que nós podemos trazer em relação a Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 10. Nós vamos continuar num próximo estudo falando sobre a besta da terra, que é o outro poder que está a serviço de Satanás. Que Deus te abençoe e que você não esqueça de que o ponto central dessa primeira parte do capítulo é adoração. E que nós precisamos compreender a quem nós adoramos e nós temos que perseverar com fidelidade ao lado de Deus, que é o único digno de adoração. É isso, Liane. É isso mesmo, Felipe. Eu acho que o estudo de hoje foi bem importante, né? Ele é muito especial, esse capítulo. Talvez ele seja enigmático, um pouco escondida a informação, mas a mensagem que tem por trás, né, é bem importante para todos nós. Exatamente. Muito profunda a mensagem que está por trás, né? E é como você disse, né, que a cada dia nós possamos dedicar tempo para aprender, dedicar a nossa vida para conhecer mais sobre a palavra de Deus e que Ele nos deixou registrado, né? Sim, porque a profundidade e a consistência na palavra de Deus é que vai levar à verdadeira adoração, né? Os verdadeiros adoradores não são aqueles apenas que falam de Jesus, mas aqueles que vivem com Jesus e compreendem o que Ele ensinou. Muito bem. Nós vamos encerrando por aqui o nosso curso de hoje. Mas nós continuamos. Lembrando você que também perdeu algum programa ou quer revisar um pouco dos capítulos anteriores, é só acessar lá em apocalipse.com. Posso terminar com uma oração, Felipe? Por favor, vamos orar, com certeza, Liane. Graças, Pai, porque o Senhor nos deixou a Bíblia, que é a tua santa instrução para a nossa vida. Ela é quem dirige o nosso caminho, ela é quem nos diz o que está certo, o que está errado, e como corrigir e nos aproximar mais de Ti. Amém. Obrigada por esse espaço que nós temos aqui de estudar a Bíblia. Obrigada porque tantas pessoas têm dedicado tempo, têm dedicado momentos do dia para estar conosco estudando e aprendendo. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos entendimento para estar mais perto de Ti a cada dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada pela companhia e até o próximo capítulo.